Você já leu algum livro esse ano? Eu adoro ler e acredito que esse é um hábito que todo mundo deveria se esforçar para construir. Os livros são a forma mais democrática e também a mais barata de você aprender alguma coisa. Existem milhões de livros que foram feitos para ensinar e também mais milhões de livros que foram feitos para entreter. Sendo para estudar alguma coisa ou então apenas para colocar a sua imaginação em prática, eu acho que a leitura pode te ajudar bastante e por isso eu trouxe 5 livros para te indicar agora em 2023. Oi, eu sou a Bruna Oreps e nesse canal eu falo sobre finanças, investimentos e comportamento. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hoje a gente vai falar sobre livros e apesar desse ser sim um canal de finanças, nem todos os livros que eu trouxe aqui são sobre esse tema, só o último. Eu gosto de ler coisas variadas e não tenho muito preconceito literário, então eu trouxe livros de diversos gêneros diferentes para você poder escolher aí o que mais te agrada e colocar na sua lista de leitura agora em 2023. E o primeiro deles tem tudo a ver com uma outra grande paixão na minha vida, que são as viagens. Lá em 2013, passeando pelo shopping, eu me deparei com uma exposição de fotos de uma viagem de volta ao mundo que tinha sido feita por um casal de Santa Catarina a bordo do seu Land Rover Defender. Essa história virou livro e eu já corri para a livraria para comprar e para conhecer em detalhes toda essa aventura. Essa história é contada nesse livro aqui, Mundo por Terra, do Roy e da Michelle, que são lá de São Bento do Sul. Essa é a primeira aventura que eles fizeram, mas eles já deram uma segunda volta ao mundo depois disso, e o segundo livro eu ainda não li, mas esse aqui é muito bom e conta como o Roy decidiu dar essa volta ao mundo e levou a Michelle junto com ele. A leitura desse livro é bem fácil e eles contam um pouco do dia a dia deles nessa viagem de volta ao mundo que passou por 60 países. O livro também é uma inspiração para aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa, que tem um projeto guardado há muito tempo e nunca dão o pontapé inicial. E tem uma frase aqui dentro, logo nas primeiras páginas, que eu achei muito boa e que vai te dar o empurrãozinho que faltava. Nessa passagem, o Roy estava falando da decisão dele de dar uma volta ao mundo. Beleza, dia 1º de fevereiro de 2007, finalmente partiria para a concretização do sonho que eu vinha sempre empurrando com a barriga para daqui a 10 anos. O engraçado é que anteriormente a essa decisão, mesmo com a passagem dos anos, aqueles mesmos 10 anos continuavam a me separar de minha partida. Assim, fica fácil ter um sonho altamente desafiador. 10 anos é o tempo certo para conseguir fugir dele. O que eu mais gostei dessa passagem é que todo mundo tem um sonho para daqui a 10 anos, né? Provavelmente você também deve ter esse tipo de sonho, mas o seu sonho era para daqui a 10 anos, 5 anos atrás, e ele hoje continua sendo para daqui a 10 anos. É claro que a gente precisa pensar para o longo prazo, mas quando a gente fala de objetivos, colocar um prazo um pouco menor é o necessário para você se colocar em movimento. O segundo livro da minha lista é esse aqui, que eu não tenho físico, só no Kindle, que é uma autobiografia do tenista André Agassi. Eu nunca gostei de tênis, mas eu vi alguém indicando esse livro e fiquei curiosa para lê-lo. Quando a gente olha de longe a vida de grandes esportistas, atores, autoridades, pessoas que são famosas, a gente tem uma visão completamente distorcida do que é a vida deles. Parece que eles são sobre-humanos. E nesse livro, o André Agassi mostra todas as fraquezas dele, os medos, todas as polêmicas que ele se envolveu, tudo que não deu certo e também um grande dilema na sua vida, que era o tênis, já que ele não era apaixonado por aquilo que ele fazia. E isso me lembra um outro livro que eu tô lendo agora, que se chama Bom Demais para Ser Ignorado, que realmente fala dessa paixão pelo trabalho, que você não precisa ser apaixonado por aquilo que você faz. Você só precisa fazer aquilo com consistência para se tornar bom ao longo do tempo. E para mim o Agassi é um exemplo disso. Apesar de não amar aquilo que ele fazia, essa era uma paixão do pai dele, ele teve constância e consistência e conseguiu chegar ao topo do tênis mundial. O terceiro livro se chama Inteligência Visual.
A autora do livro é formada em Direito e trabalhou um tempo nessa área. Ela também era apaixonada por arte e percebeu que a observação que ela fazia de quadros e esculturas ajudava ela a observar os fatos de forma mais clara e sem julgamentos. Foi então que ela resolveu começar a ensinar tudo isso que ela tinha aprendido na observação de obras de arte para outras pessoas e criou um curso de percepção visual. O livro é uma parte resumida do que ela dá nesse curso de percepção visual. Existem algumas tarefas e é interessante perceber como a gente deixa passar muitos detalhes, a gente não presta atenção na cena como um todo. A gente enxerga ela de uma forma mais geral e muitas vezes subjetivamente, com as nossas próprias percepções. O que ela pretende com esse livro é ajudar as pessoas a melhorarem a sua habilidade de observação pura e simples dos fatos, sem colocar nenhum julgamento naquilo que você está enxergando. A nossa percepção é um filtro que a gente tem que inclui tudo aquilo que a gente já viveu, as nossas crenças e as nossas experiências. Como indivíduos diferentes têm percepções diferentes sobre aquilo que eles estão vendo, o mais importante na nossa comunicação é informar os fatos e não as nossas percepções, a não ser que isso faça parte daquele contexto. No livro, ela cita histórias de médicos, bombeiros e policiais que acabaram se dando muito melhor nas suas profissões depois de fazer esse curso e de prestar atenção aos detalhes. Ela também conta a história do Arthur Conan Doyle, que é o autor do livro Sherlock Holmes. O personagem do Sherlock Holmes foi inspirado em um médico chamado Joseph Bell. O Arthur estava assistindo uma das aulas desse médico e percebeu que ele, apenas de observar as pessoas, sabia exatamente qual é a doença que elas tinham, porque ele prestava atenção em todos os detalhes, a pessoa não precisava falar nada. O quarto livro da minha lista é esse aqui, Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Esse livro traz ensinamentos do povo tolteca que viveu lá no sul do México. Ele começa contando a história de como nós, seres humanos, somos domesticados quando nós somos crianças. Essa palavra até é meio forte, mas é realmente o que acontece. Porque como os animais, quando a gente é criança, a gente é domesticado pelos nossos pais, pelos nossos professores, num sistema de recompensa ou então de punição. E para que a gente possa se libertar desse passado e dessa domesticação, ele nos mostra 4 compromissos que devem ser seguidos para que a gente seja mais livre. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. Não apenas no sentido de fazer tudo aquilo que você fala, mas também de cuidar muito com as palavras que saem da sua boca. O livro diz que a gente tem a mania de usar palavras muito negativas, principalmente quando a gente vai falar da gente mesmo, e que a gente deve mudar isso e apenas falar palavras positivas. A palavra é como uma semente, então você tem que cuidar muito com a semente que você está plantando por aí. O segundo compromisso é: não leve nada para o lado pessoal. Você não é o centro do universo e o mundo não gira ao seu redor. É por isso que você não pode pensar que tudo o que acontece tem a ver com você. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais simples. Você tem um compromisso marcado com alguém e no dia anterior essa pessoa desmarca o compromisso, mas sem dar muitas explicações. A cabeça da maioria das pessoas nesse momento começa a pensar que o problema é com você, que você fez alguma coisa errada, que você falou algo que não devia, que a pessoa já não gosta mais da sua companhia. Mas na maioria das vezes, se não 100% delas, o que aconteceu foi um imprevisto com a pessoa que não tem nada a ver com você. Isso também deve ser levado para o lado de críticas e elogios. Você já ouviu falar que quando uma pessoa te critica, ela tá vendo alguma coisa em você que ela acha ruim nela mesma? O elogio é a mesma coisa. Então, tudo que acontece na sua vida, não leve para o lado pessoal. O terceiro compromisso é: não tire conclusões. E aqui a gente pode relacionar com o último livro que eu falei, do Inteligência Visual. Se atenha sempre aos fatos, sem colocar as suas percepções em cima dele
ou julgamentos, ou seja, não faça fofoca. O quarto compromisso é sempre dê o melhor de si. Não importa qual é a sua situação naquele momento, sempre dê o que você tem de melhor. Você pode estar cansado, você pode estar num dia ruim ou num dia bom. Se você fizer o seu melhor sem esperar por uma recompensa, a sua vida vai ser muito melhor. E o último livro da minha lista é esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Finalmente um livro sobre finanças e um livro que você vai ler muito rápido, porque ele é, bem curtinho, mas tem lições muito importantes. Nesse livro aqui, o homem mais rico da Babilônia, que é o Arcade, ele é convidado pelo rei da Babilônia para dar aulas para os homens do reino. Ele passa lições que todo mundo pode colocar em prática. E a principal delas é que você precisa guardar uma parte daquilo que você ganha. Eu já fiz 2 vídeos sobre esse livro que eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo para você ir lá assistir. Você já conhecia algum desses livros? Me conta aqui nos comentários e também deixa a sua indicação de livro para 2023. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, que assim o YouTube entende que esse é um bom conteúdo. Lembra também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. A gente se vê aqui na próxima semana. Um abraço e até logo. Tchau!